Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a escritura em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. E dessa vez nós caminharemos do versículo 4 até o versículo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com fé, com toda a atenção. Deus está falando com sua igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nossa oração é que seja o Teu Espírito Santo a falar com Tua igreja. Fala, ó Pai, com Teu povo nessa noite. Conduz, ó Deus, o nosso coração para se render a Ti e dar-nos a sabedoria, o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há uma diversidade enorme de religiões. Calcula-se para mais de 10.000 religiões já catalogadas pela extensão do mundo. Religião, meus irmãos, em geral pode ser entendido como tentativas externas de encontrar o divino, de se relacionar com o sagrado. E o motivo de tantas religiões é exatamente porque na diversidade da humanidade, na diversidade dos interesses da humanidade, criam-se modos, meios, formas, deuses, para que agradem os corações humanos. No entanto, o grande número de religiões também aponta para o fracasso dessas tentativas. O fracasso e o engano de que atos religiosos podem por si mesmos salvar. Podem por si mesmos trazer paz, trazer algum tipo de resposta diante das aflições humanas. Esses atos externos, esses enganos, essas tentativas manipulativas religiosas, realmente mostram o fracasso por causa do nosso coração. O coração humano que está recheado pelo pecado e que tem como força maior os desejos, as vontades, as paixões por si mesmo. As vontades de autoagrado, as vontades de um prazer e de um amor próprio em busca de fato de resposta para aflições em momentos. É por isso que costuma-se dizer que a religião é uma escolha dos mais fracos. É uma escolha daqueles que estão desesperados. Claro que há muito engano nesse tipo de definição, ela especialmente está voltada para o século XIX, quando há uma tentativa de supremacia da razão, e a ideia de que com a supremacia da ciência, da razão, a religião
aos poucos iria decaindo, até que finalmente ela não fizesse nenhum sentido, considerando que a humanidade estaria superior a esses problemas, essas aflições do cotidiano. Claro que isso não se provou, não é mesmo? Nós temos visto ainda assim um crescimento de religiões, tentativas de resposta ao sofrimento, manipulações, tentativas de encontrar resposta em uma diversidade de situações. Isso não era diferente para o povo de Israel. Quando nós nos deparamos com a profecia de Oséias, onde o profeta é chamado por Deus, é levantado por Deus para desafiar a religião que estava se assenhorando, que estava governando os corações em Israel e em Judá, lembrando da divisão dos dois reinos. E perceba que o profeta se direciona exatamente para Efraim, no reino do norte, e para Judá, no reino do sul, em outras palavras, para todas as tribos de Israel. E mostra de fato um empobrecimento espiritual que vivia o povo de Deus. Atos religiosos de uma diversidade enorme. Como já vimos, o povo tinha abraçado muitas religiões. Tinha abraçado uma diversidade de deuses. Deuses pagãos, deuses da redondeza, que agora eles assumiam para si. E como vimos aqui no livro de Oséias, até mesmo tinham a capacidade de atribuir a esses deuses, a esses ídolos, aquilo que Deus, o Deus verdadeiro, havia feito para eles. Trocavam a glória de Deus por essas coisas tão pequenas, dessa religião humana, Talvez se algum de nós fôssemos até a região de Israel e olhássemos para a forma como eles viviam, o compromisso religioso deles, nós chegaríamos à conclusão que ali está um povo crente. Olha só, eles estão compromissados com uma diversidade de atos religiosos. A semana está cheia. Tem vigília, sobe no monte, desce do monte, faz sacrifício, uma diversidade de jejuns, de coisas que estavam conectadas à religiosidade, seja de Judá, mais ligado ao templo, seja de Efraim, do reino do norte, mais ligado ao Monte Gerizim e aos altares que foram ali construídos. Mas meus irmãos, nenhum de nós poderíamos olhar para o coração humano. Nenhum de nós poderíamos observar se esses atos religiosos, esses atos litúrgicos, esses atos culticos representavam de fato algo para além dos movimentos externos, E o que nós observamos, na verdade, pelo texto, é que é exatamente o contrário que acontecia. Aqueles atos, aqueles aparentes compromissos, não redundavam em um compromisso real com Deus da aliança, o Deus verdadeiro. Não havia uma mudança no coração, pelo contrário, enquanto vivenciavam uma profunda idolatria, também estavam com seus corações profundamente endurecidos contra Deus. Um amor que não era contínuo, apenas uma manifestação externa. O culto parecia o mesmo, mas os corações não. Os corações não estavam de fato
comprometidos com Deus. O que nós vemos aqui, meus irmãos, portanto, é de fato um fracasso. O fracasso da religião. O fracasso das tentativas humanas diante do Senhor. E eu quero tratar com os irmãos exatamente diante desse fracasso alguns aspectos da profecia de Oséias que nos mostram, nos apresentam os problemas de uma religiosidade externa, mas sem que o coração esteja comprometido de fato com o Senhor. E qual é, portanto, a resposta da palavra de Deus para nós diante da religiosidade, do fracasso da religiosidade ou da religião humana? Primeiramente, o versículo 4, nos fala da transitoriedade do amor religioso, do amor dos religiosos. Deus usa o seu profeta com perguntas. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? É claro, o profeta não espera da parte do povo uma resposta. As perguntas são de ordem retórica, apenas para apresentar o problema. O problema do amor falso, ainda que dentro de uma capa de religião. Palavras duras do Senhor diante da infidelidade de seu povo e da, de fato, transitoriedade de seu amor, onde diziam muitas vezes comprometidos com Deus, mas logo isso passava. E portanto Deus usa aqui duas ilustrações, dois exemplos: a névoa da manhã e o orvalho da madrugada. A névoa da manhã, meus irmãos, aqui refere-se à umidade do ar, comum em regiões úmidas, com uma temperatura que baixa rapidamente e depois se dissipa durante o calor do dia. Isso é inclusive comum muitas vezes quando estamos dirigindo em regiões onde existe esse tipo de situação. Há placas, porque você não consegue enxergar bem quando isso acontece. Mas apesar disso, com o tempo e rapidamente essas coisas se dissipam. Com o tempo essa situação muda e não mais se vê névoa. Também a situação do orvalho da madrugada. Esse orvalho da madrugada refere-se exatamente também à umidade do ar que cuida das plantações, inclusive nas regiões aqui citadas, região do Oriente Próximo, aquela região ali hoje, né, de Israel e das circunvizinhanças, onde mesmo durante o calor, exatamente por causa das regiões mais montanhosas, há um orvalho que desce da montanha e que alimenta as vegetações. Mas isso também se dissipa com o tempo. O calor derrete, o calor faz com que isso rápido desapareça. E Deus, o próprio Deus, compara essas situações da natureza com o amor de Israel. Um amor que não tem palavra. Um amor em que aquilo que vem dos lábios não veio de fato do coração. Há uma ruptura entre os lábios e o coração. Porque os lábios dizem coisas ao Senhor, mas o coração não. Por isso que o amor, diz o texto, logo desaparece. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece.
um amor que não preserva, um amor transitório. Por quê? Essa é a pergunta. Porque quando o amor está sendo manifesto, e é aqui o amor entre aspas mesmo, porque até as crianças sabem que isso não era um verdadeiro amor, se manifesta por interesse, ele não dura. Isso pode ser exemplificado exatamente pela situação que nós nos encontramos hoje, com os muitos relacionamentos que se desfazem à torto e à direita. Pessoas que se comprometem em seus relacionamentos e casam num dia para desfazer o casamento no dia seguinte, porque esperavam daquele relacionamento, esperavam daquele casamento algo para si mesmos. E quando perceberam que o casamento envolve sacrifícios, envolve perder, envolve servir, logo se desfazem da vontade de permanecerem juntos. E é exatamente o que acontecia aqui. Porque se você se compromete com Deus, ou pensa se comprometer com Deus, a fim de que Deus faça alguma coisa para você, como se Deus fosse um garçom, que você chama à mesa para pedir num cardápio alguma coisa que você quer, você está muito enganado. Deus não é um garçom. O Senhor é o Rei soberano do universo. E como Rei soberano do universo, Ele não está aqui para agradar os nossos prazeres. Especialmente porque os nossos prazeres, em geral, são pecaminosos, meus irmãos. E a nossa cultura que busca o serviço para si mesmo, que tem esse interesse em si mesmado, causa, é claro, um choque profundo com o Evangelho. E muitos tentam mudar o Evangelho para que ele fique mais palatável à cultura que vivemos. E não é estranho nós ouvirmos de púlpitos por aí expressões que dizem: você precisa decretar, você precisa declarar, fale e Deus fará. Como se nós pudéssemos, como que num passe de mágica, manipular a Deus. Isso é falsa religião. Entenda, a falsa religião é exatamente essa busca de manipular a divindade. Era como acontecia com os pagãos. Faziam sacrifícios para que pudessem ter uma colheita boa, para que pudessem afastar os maus espíritos. E aí, o povo de Deus absorve essas coisas. O povo de Deus assume essas coisas. Não se entregam a Deus, mas buscam apenas aquilo que Deus possa lhe trazer. Mas o Senhor diz: o que eu vou fazer com vocês? O problema é a resposta, meus irmãos. O problema é a resposta que Deus dá. O versículo 5 nos mostra a severidade do juízo de Deus contra os religiosos. Observe o texto. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca, os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Meus irmãos, muitas vezes nós nos deixamos levar por enganos. E como acontecia aqui em Israel, muitas vezes nós também entramos num processo de achar de que porque palavras parecidas foram ditas, certas
expressões bíblicas foram faladas, de fato ali se está cultuando ao Senhor, ali se está adorando a Deus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque o Senhor não tomará por inocente os religiosos em busca de uma religião humana para tentar manipulá-lo, para tentar, de alguma forma, obter benefícios. Mas o Senhor, porque sabe que o seu povo se esqueceu dele, porque sabe que seu povo abandonou a sua lei e que quebrou a sua lei, chama ao arrependimento. E preste bem atenção aqui. A palavra do Senhor nos foi dada, e textos como esse nos servem para que nós sejamos encorajados a viver uma vida legítima com o Senhor. Por isso, estejamos com os ouvidos atentos, porque Deus usa o seu profeta, usou Oséias e usa a sua palavra hoje para anunciar o seu juízo, a fim de que nós sejamos chamados ao arrependimento nessa noite. Por isso, os termos tão pesados. O próprio Deus diz que trouxe morte, dor ao seu povo. A expressão de abater, literalmente é rachar. Eu os rachei. Eu os quebrei por meio dos profetas. E os matei pela palavra da minha boca, diz o Senhor. Muitas vezes nós tomamos Deus como um ser fraco, como um ser que, distante de nós, carente de atenção, precisa da nossa adoração para que Ele se sinta satisfeito. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Aqui está o Senhor matando pessoas por conta da sua vida de pecado. Aqui está o Senhor duramente derramando o seu juízo por causa de infidelidade. E perceba, o Senhor se direciona ao seu povo, àqueles que estão dentro da sua igreja, dentro do seu ajuntamento. Ele não está falando aos pagãos, está falando com o seu povo. É necessário que nós consultemos o nosso coração, para que nós não estejamos confundindo o culto a Deus com falsa religião. E não é muitas vezes claro isso no nosso coração. Os juízos do Senhor contra os religiosos envolve, portanto, um chamado ao arrependimento, ao mesmo tempo para que o Senhor demonstre a sua misericórdia e a sua graça, a fim de que sejamos lembrados do seu amor diante da nossa falta de amor para com Ele. Porque esses homens que são citados aqui não ouviram a voz do profeta Oséias. Nós sabemos a história. Nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Não houve, pelo menos não em termos gerais, arrependimento. E é por isso que Deus, de fato, derramou o seu juízo e trouxe grande dor para Israel, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, no norte e do sul. Mas, meus irmãos, isso nos chama a atenção para o que de fato o Senhor quer de nós hoje. E por fim, o versículo 6 nos mostra exatamente isso. O que é que o Senhor quer de nós? Qual é de fato a verdadeira adoração ao Senhor?
qual é de fato o nosso chamado diante das falsas religiões. Versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós somos chamados a observar a verdadeira conversão dos religiosos. O que realmente, meus irmãos, importa? O que realmente tem valor diante do Senhor? Será que atos religiosos externos são importantes? A resposta é sim. Claro que são. De modo algum, Deus está levantando o seu profeta para dizer que eles não deveriam se comprometer com os atos litúrgicos que envolviam o templo em Jerusalém, que foram ordenados pelo Senhor. O problema é a desconexão dos atos de adoração e, de fato, o coração comprometido com esses atos. Perceba, você pode vir aqui, às 18h30 você chegar, participar do culto, você pode cantar, você pode levantar sua mão, fecha seus olhos, diz amém, ouve a pregação, vai embora e continua a sua vida de pecado e desonra ao Senhor. É possível isso? Sim, é possível. É possível que você venha aqui todos os domingos, que você esteja em todas as fotos que são tiradas da igreja aqui para postar lá no Instagram, e você possa se achar lá, a igreja presbiteriana de Casa Caiada, lá está você. É possível. Mas o seu coração não está aqui. O seu coração não está comprometido com o Senhor. Que isso aqui é simplesmente um mero ato externo, sem que haja de fato compromisso. E o que Deus fala ao seu profeta é que Ele quer misericórdia, Ele quer amor. Mais uma vez a palavra recede surge aqui, nós já citamos ela várias vezes durante o sermão, os sermões desse livro, porque o profeta Oséias usa essa expressão para contrastar o falso amor com o verdadeiro amor. A falsa expressão de adoração pagã, idólatra, com a verdadeira, alinhada com o Deus da aliança, comprometida com o Senhor em sua misericórdia e graça. Ele diz: quero misericórdia e não sacrifícios. Como eu disse, é claro que Deus não está dizendo abole completamente o sistema cultico que eu mesmo instituí por meio do meu profeta Moisés, Arão, porque agora eu quero só a misericórdia. Não é isso. É que não adianta nada levar bois, ovelhas, cabras, animais diversos para serem sacrificados no templo, se o coração não está comprometido com o Senhor. Aplicando isso para a gente hoje, aí está o ponto. Que de fato, a nossa vida não pode estar apenas comprometida com a igreja, ainda que deve estar comprometida com a igreja. A nossa vida não deve estar apenas comprometida com o domingo, ainda que deva estar comprometida com o domingo. A nossa vida não deve estar apenas atrelada ao nosso compromisso de nos ajuntarmos dominicalmente para adorarmos e entregarmos sacrifícios de louvor ao Senhor, sacrifícios vivos ao Senhor aqui no culto, se não fizermos isso também fora dele. Se o nosso coração não está comprometido com o Senhor, porque é como de fato uma névoa, que aqui pode ser enxergada, que aqui pode ser vista. Você está aqui, eu lhe vejo aqui.
mas simplesmente de segunda a sábado, você vive outra vida. Seus compromissos são outros. Seus deuses são outros. De segunda a sábado você adora a Mamon, os seus compromissos com o trabalho, o Deus do dinheiro. Sacrifica-se noite e dia, destrói a sua saúde, para que você possa obter mais recursos. Talvez o seu ídolo durante a semana seja o Deus do prazer. E durante a semana você se entrega a esses prazeres. De ordem sexual, de ordem de experiências com vícios, álcool, drogas, ansiolíticos. Talvez o seu Deus durante a semana seja sua família, seja seu marido, seja sua esposa, seus filhos. Talvez durante a semana a sua religião que você professa é o culto de si mesmo. Cosméticos, academia, crossfit. Compromisso de modelar o seu corpo, inclusive de mostrá-lo, não só na academia, infelizmente. Atenção, meus irmãos e irmãs aqui na igreja, viu? Deus está vendo. Compromisso consigo mesmo. Como uma névoa que logo desaparece. Não fica. Você ouve a palavra do Senhor, amanhã já nem lembra mais. É outra vida. É outra história. Misericórdia, diz o Senhor, é o que Ele quer, e não meramente sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A mesma ideia, é um paralelismo, onde o profeta usa expressões distintas para dar o mesmo significado. Ele está dizendo, é necessário um compromisso com conhecer a Deus, com ter intimidade com o Senhor, com se unir ao Senhor, e não apenas sacrifícios de holocausto. Amor verdadeiro, perene, contínuo, amor da aliança, comprometido com a redenção em Jesus Cristo, o amor que vem de Jesus. Por falar em Jesus, é o próprio Jesus que usa esse texto para confrontar os fariseus, não é mesmo? Os fariseus muito ligados à forma, muito conectados à religiosidade, criada inclusive pela tradição judaica, são confrontados exatamente por essa profecia nos lábios de Jesus, que diz que de fato o Senhor quer misericórdia e não simplesmente holocaustos. E aí que está o ponto de virada na nossa vida. Porque é exatamente esse amor verdadeiro que foi manifestado na cruz de Cristo que deve nos atingir por inteiro. E aqui, portanto, está o verdadeiro culto ao Senhor e a ruptura com religiões falsas. Porque uma vez que a religião humana é esse movimento do homem numa tentativa de alcançar Deus, o Evangelho em Jesus Cristo, como já foi falado por diversos autores, é Deus vindo ao homem e se reconectando por meio da cruz, em seu sangue, em seu corpo, em seu sacrifício. Por isso, meus irmãos, não é mera religião, mas sim um verdadeiro relacionamento com Deus, esperado pelo Senhor. Conhecimento dEle, conhecimento de sua palavra, submissão
absoluta ao Senhor. Amados irmãos, essa noite nós somos trazidos diante do Senhor. Nós somos trazidos a observar os nossos atos de culto ao Senhor. Eu quero convocar você a refletir sobre a sua vida. Você que pode estar vindo dominicalmente aqui, seja membro de nossa igreja, talvez há muito tempo. Mas talvez, de fato, você tenha sentido o seu coração esfriado. O seu coração empobrecido espiritualmente. Talvez a sua alma, como disse o salmista que lemos, tenha estado sedenta. E parece que você não consegue se encontrar mais com o Senhor. O povo de Israel estava vivendo isso, nós já vimos, inclusive era um juízo de Deus. Estar sedento era parte do juízo de Deus para o seu povo, para que sentissem falta do Senhor. E talvez seja isso o seu caso hoje. Talvez você tenha saudade do Senhor. E parece que de fato a religiosidade, a religião é morta, não há vida. Mas o Senhor nessa noite nos chama a um compromisso com Ele. O Senhor nessa noite nos chama a nos curvarmos diante dEle, do seu amor, submetidos a Ele. Muito mais do que atos externos, muito mais do que apenas a sua presença aqui, eu falo a de vocês aqui, mas muito mais a presença de Deus em nós. Verdadeiro amor e verdadeiro conhecimento do Senhor. O profeta Oséias confrontou aquele povo e muitos não ouviram. Mas que o Senhor nessa noite nos faça ouvir a sua voz. Eu quero convidá-los a ter um momento de oração. Eu darei alguns minutos de oração silenciosa, onde você poderá falar com Deus, expressar essas coisas no seu coração, diante de tudo isso que foi falado. Pois nós quebrarei o silêncio e vamos cantar também ao Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Ó Deus maravilhoso, diante de Ti, Senhor, nossos lábios não podem professar mentiras, porque o Senhor conhece, antes que a palavra venha à boca, o Senhor já sabe muito bem. Ó Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça, diante dos nossos atos religiosos, muitas vezes, ó Deus, falsos, sem vida, a nossa oração, Senhor, é que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, avive em nós. Dá-nos, ó Deus, esse amor contínuo, esse amor que não se apaga, que não se desvanece,
com o tempo, mas antes, ó Deus, cresce, permanece, porque é firmado em Teu Filho Jesus. Ó Deus, eu rogo pela Tua igreja aqui reunida, pelo Teu povo aqui, Senhor. Também por aqueles, ó Deus, que talvez ainda não tenham tido esse encontro contigo, Senhor. Ou talvez aqueles que já tiveram esse encontro, mas estão tão distantes. Estão como que num deserto, onde a língua já se apega ao céu da boca, porque já não há mais saliva da sequidão espiritual que vivem. Ó Deus maravilhoso, derrama, ó Senhor, a Tua graça. Sacia-nos, ó Deus. Que possamos, ó Senhor, nos comprometer contigo totalmente, corpo e alma, todo o coração. Ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos, limpa, Senhor, nosso coração do pecado, dos desejos maus, dos falsos ídolos, dos compromissos, ó Deus, com coisas que não são do Teu agrado, com a vida dupla, onde achamos que enganamos a Ti, Senhor, mas quem pode Te enganar? Ó Deus, transforma-nos, expõe, Senhor, a nossa miséria, para que ao mesmo tempo que o Senhor nos traz a ferida, o Senhor também restaura, o Senhor também traz a cura, como disseste ao Teu profeta. Assim, Senhor, nós Te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.